Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Essa é a nossa 13ª aula com o tema Revolução Industrial. Na aula passada a gente falou sobre a América Inglesa, que foi a colonização do que hoje é os Estados Unidos, né? A colonização dos ingleses nessa terra. Nessa aula a gente vai falar do início da era das revoluções, sendo essa a primeira revolução. O significado de revolução industrial é que tem origem no sistema capitalista que já existia, mas foi reforçado com essa revolução industrial. Já existia circulação e produção de mercadorias, só que essa produção e essa circulação foram aprimorados. Inicia na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Não tem uma data certa, porque a Revolução começou na segunda metade do século XVIII na Inglaterra e dura séculos depois. Se expandiu para outros países no início do século XIX. Como eu disse, não é um processo da noite para o dia, foi um processo lento que foi acontecendo tempo por tempo, ano por ano. Foi um processo da aceleração dos meios de produção. Foi um aumento da produtividade. As principais substituições que ocorreram foram da ferramenta para a máquina. A ferramenta ela é um pouco primitiva, né? E além de ser, como é que fala? Além dela ter só uma função, ela tem só uma função. Por exemplo, uma chave de fenda, ela só serve para uma coisa. A máquina não, a máquina ela é a junção de várias ferramentas. E sem falar que também houve a substituição da força humana para a força motriz, que é a força da máquina. Então houve ganho de produtividade, mais rapidez com uma força maior, porque a ferramenta, além dela ter esse limitante, que é apenas uma função, quem utiliza a ferramenta tem a limitação da força. A máquina não, a máquina ela é a junção de várias funcionalidades com uma força muito superior à força humana. Outra substituição foi do sistema doméstico para o sistema fabril, em questões de produção, né? E assim, indo para o sistema fabril, o proprietário teve mais controle sobre o rendimento das produções. Houve essa evolução histórica, né? Antigamente era um sistema familiar, a família produzia só para eles mesmos. Depois houve a corporação de ofício, que quando a família começou a produzir já para fora, mas ainda em nível muito pequeno, houve então o sistema doméstico, né, depois da corporação de ofício, que é quando começa a ter, por exemplo, encomendas, uma produção superior à produção que era da corporação de ofício, mas ainda de forma rústica, né, sem nada de tecnologia, sem máquinas. E por fim o sistema fabril, que é onde chega a Revolução Industrial, que aconteceram nas fábricas. Então a produção do sistema doméstico foi para a produção em sistema fabril, que eram grandes fábricas, que várias pessoas trabalhavam no mesmo ambiente, com supervisão, obviamente. É uma representação do sistema fabril, né? Uma fábrica com várias pessoas trabalhando, com uma demanda já de produção muito maior. Por que houve o pioneirismo na Inglaterra? Por que a Inglaterra foi aonde surgiu a Revolução Industrial? O país, Inglaterra, possuía capital, estabilidade política e equipamentos para dar início na Revolução. Parte da população havia se mudado para as cidades,
por causa do cercamento. O cercamento eu comentei na aula passada, que foi quando as pessoas tinham as terras delas, mas essas terras foram tomadas pelo governo, então as pessoas que viviam nessas terras tiveram que ir para as grandes cidades. E indo para as grandes cidades, elas entravam nas fábricas para ter a sobrevivência, para ter um salário. E além disso, as colônias inglesas forneciam matéria-prima barata. Por exemplo, as colônias inglesas na América. Eles tinham matéria-prima da América, e como as colônias eram deles, então era uma matéria-prima que saía muito barato para eles. A Revolução Industrial teve grandes consequências. Primeiramente, como eu já comentei, a consolidação do capitalismo. O capitalismo já existia, mas foi consolidado porque houve a necessidade recíproca entre o proprietário e o trabalhador. O proprietário das fábricas, os donos das fábricas, precisava do trabalhador para trabalhar nelas e o trabalhador precisava de um sustento para sobreviver. Houve então essa relação entre capital e trabalho. As pessoas vendiam o seu trabalho, vendiam sua mão de obra em troca de dinheiro, em troca de capital. Mas havia muitas consequências na saúde dos operários, porque eram longas jornadas de trabalho, eles tinham riscos de segurança e eram movimentos repetitivos que causavam danos psicológicos na saúde. Então, eram situações muito precárias de saúde. E também mulheres e crianças trabalhavam, só que essas pessoas, né, as mulheres e as crianças, ganhavam ainda um salário menor do que os homens ganhavam. Aqui são duas fotos das crianças trabalhando nas fábricas. Então, desde muito novos, eles iam trabalhar para ter uma renda a mais na família, junto com seus pais, suas mães. Continuando ainda a falar sobre as principais consequências, houve, por causa dessas condições precárias de trabalho, houve o surgimento de movimentos e ações a favor do operário, do trabalhador. Por exemplo, reivindicações de melhores condições e salários, que era o mínimo que eles queriam, melhores condições de segurança e salário melhores também pelas longas horas de trabalho que eles tinham. Um dos movimentos que surgiu foi o ludista, que ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Eles protestavam dessa forma, quebrando, destruindo alguma fábrica, alguns equipamentos, porque assim era a forma deles protestarem e para reivindicar as melhores condições. Além desse movimento, teve o surgimento dos sindicatos que negociavam direitos trabalhistas, que ficou conhecido como os trade unions. Eram sindicatos que negociavam diretamente com o proprietário, né, para as melhores condições de trabalho. E a principal forma dessa luta para reivindicar era fazendo greves, porque quando eles não trabalhavam, os proprietários não tinham produto, então ficava uma situação complicada. Essa parte que eu falei da Inglaterra ficou conhecida como a primeira Revolução Industrial, porque ainda tem a segunda, que a gente vai comentar, e ainda tem a terceira. A segunda Revolução Industrial, ela foi a expansão para os outros países da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, então, ficou marcada como sendo na Inglaterra. A segunda Revolução Industrial ficou marcada pela expansão. Por exemplo, Estados Unidos, Japão, Rússia. Foi uma revolução tecnocientífica. Melhoraram muitas coisas na ciência. Por exemplo, novas fontes de energia, que eram derivadas do petróleo, e energia elétrica, coisa que antes não existia. Novos setores industriais, como por exemplo a siderúrgica e a indústria química. Os transportes, as inovações foram
pelo surgimento do vapor, né, das máquinas a vapor nas ferrovias e nas navegações, acelerava então os transportes, e nas comunicações, o surgimento do que hoje pra gente é o telefone, né, o telégrafo. Um telefone bem primitivo. A organização de trabalho ficou dividida entre algumas teorias. Duas delas, que são as mais importantes, que é o Taylorismo e o Fordismo. O Taylorismo ele foca na produção em massa para alcançar maior produtividade com menor tempo e menor gasto. Então ficou dividido nas grandes fábricas que cada pessoa teria apenas uma função e essa pessoa teria que cumprir essa função do jeito mais rápido possível e até no final, assim, quem trabalhasse mais recebia até uma bonificação. Só que pelo Taylorismo, a produção dependia da eficiência de cada pessoa. Então, se a pessoa era um pouquinho mais lerdinha, assim, a produção era mais lenta também. Já no Fordismo, teve o implemento de máquinas como as esteiras. Então, o Fordismo ele é só um complemento do Taylorismo. É o mesmo ideal, com mais produtividade, em menos tempo e menos gasto. Complementou inserindo novas formas de alienar o operário, ou seja, a esteira, que era a principal máquina. Então ia passando assim a esteira, aí a pessoa tinha que ir trabalhando ali e a pessoa trabalhava de acordo com a velocidade da esteira, não mais de acordo com a velocidade dela mesma. Então isso acelerou ainda mais as produções. Tem um vídeo muito interessante que é o nome Tempos Modernos, do Charles Chaplin. Eu deixei no Drive, junto com os slides e a folhinha. Representa o modo de produção do que a gente acabou de falar. O Fordismo. Representa o Fordismo, porque vocês vão ver que ele vai estar numa fábrica e aí vai estar passando uma esteira. As funções das fábricas são bem divididas, vai ter alguém que vai estar lá só para gerenciar, vai ter ele que vai ser o operário. Vocês vão ver que depois que ele dá um tempinho da máquina, ele tem até uns espasmos de tanto tempo que ele está ali apertando parafuso. Então é um vídeo muito interessante, né? Que ele faz essa crítica às fábricas daquela época. Não deixem de assistir. Outros pontos da Revolução Industrial, em geral, foi o surgimento do avião, lógico naquela época de forma bem primitiva, né? E do motor de combustão interna dos carros. Os carros usam hoje motor de combustão, não mais motor a vapor, né? Houve grandes investimentos nas fábricas. Os proprietários investiram bastante em máquinas, em esteiras, nessas novas tecnologias, e para isso eles tinham que pedir empréstimos dos bancos. Então houve a expansão dos bancos, não só a expansão como o enriquecimento. Houve também práticas monopolistas, que são práticas de mercado. Por exemplo, os cartéis, os cartéis serviam para eles estipularem um preço para determinado produto, um preço mínimo. Mas já o dumping, por exemplo, era uma prática que alguém fora do cartel colocava um preço de um produto muito abaixo para daí ganhar da concorrência. E outros, por exemplo, Trush e o Holding. As explicações estão nas folhinhas, mas são práticas de mercado. Isso daqui é uma foto, né, dos primeiros carros com motor de combustão interna. A terceira revolução industrial, ela continua até hoje,
A terceira revolução industrial ela é conhecida já pela tecnologia que a gente conhece hoje. Por exemplo, robótica, informática, essas tecnologias que a gente convive hoje. Eu trouxe algumas questões nas folhinhas. Vou resolver aqui com vocês, mas resolvam também depois para ver se vocês entenderam. A primeira, as 3 questões que eu trouxe são do Enem. A primeira, do Enem de 2010, tem um textinho. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos alto-fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Essa última frase, né, representa bem que naquela época, né, os homens não eram escravos, eles recebiam salários, né, as mulheres, as crianças recebiam salários, mas era uma forma muito precária o trabalho. Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Ou seja, está pedindo o contexto que havia entre as cidades, né, os pontos em comum, que relação é estabelecida, né, que ponto em comum entre a Revolução Industrial e as cidades que abrigavam as grandes fábricas. A facilidade em se estabelecerem relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa, característica da nova sociedade capitalista. Não era fácil estabelecer as relações lucrativas. Quem tinha as fábricas era quem tinha muito, muito dinheiro, então não era fácil estabelecer essa relação. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. Não havia desenvolvimento urbano, as fábricas elas poluíam não só o ar, mas a paisagem também. A construção de núcleos urbanos integrados por meio do transporte facilitava o deslocamento dos trabalhadores das periferias até as fábricas. Muito pelo contrário, eles não tinham esses benefícios, né? Mal tinham os salários, muito menos esses benefícios. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura. Já está errado, porque os prédios das fábricas não eram nem um pouco bonitos, eram mais para ser funcionais e não bonitos. O alto nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Sim, a resposta da 1 é a E, porque está falando exatamente das situações precárias que os trabalhadores viviam. Questão 2, do Enem também. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. Ou seja, o artesanato, quando ainda não existia nenhum desenvolvimento, a gente pode comparar o artesanato com uma produção para a própria família ou em pequena escala. A manufatura já é uma produção ainda em pequena escala, mas um pouco maior que do artesanato. Por exemplo, como eu falei, quando existiam grandes encomendas, mas quem fabricava os produtos eram as pessoas e não as máquinas. E por fim, a maquinofatura, como o próprio nome já diz, é a produção pelas máquinas. Um desses estágios foi o artesanato, em que se trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Que se trabalhava conforme o ritmo das máquinas é a maquinofatura. Trabalhava geralmente sem o uso de máquina e de modo diferente no modelo de produção em série. Sim, o artesanato não tinha máquina, né? E não era produção em série, era produção em pequena escala.
por fim, a 3, outra questão do Enem. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantém na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir, poupar do berço até o túmulo estes parasitas ingratos que exploram vosso suor, que bebem vosso sangue? Então aqui esse poeta ele tá explicitando bem, né, que os trabalhadores mais eram explorados do que tinham benefícios. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada na pobreza dos empregados, que estava dissociada da riqueza dos patrões. Não, estava totalmente associado. Os empregados eram pobres porque tinham maus salários e os patrões grandes riquezas. Então está totalmente associado. No salário dos operários, que era proporcional aos seus esforços nas indústrias. Não, o salário não era proporcional nem aos esforços, nem às horas trabalhadas. Na burguesia, que tinha seus negócios financiados pelo proletariado. Não, também, a culpa dessas condições não era da burguesia. No trabalho, que era considerado uma garantia de liberdade. Não, também não era o trabalho, não é a culpa dessa desigualdade. Na riqueza, que não era usufruída por aqueles que a produziam. Sim, a riqueza que era produzida não era distribuída conforme era o correto. Então, a questão 3, a resposta certa é a E. Se ficou alguma dúvida, podem falar comigo. Na próxima aula, a gente vai falar de outra revolução, a Revolução Francesa, que também é muito importante para a história, para os vestibulares. Não fiquem com dúvidas, estou disponível todo o tempo. E bons estudos a todos.